Que o Espírito do Deus vivo, do Deus eterno, do Deus todo-poderoso, esteja sobre todos nós neste momento. Amém. Dia das Mães. Mulheres, vocês têm um dom muito especial dado por Deus. Gravem isso. Dado por Deus, pelo seu Criador, pelo nosso Criador. Dar à luz, gerar uma vida dentro do seu ventre. É claro que por causa da queda em pecado, muitas mulheres não conseguem gerar. Mas isso não significa que estas mulheres são menos do que as outras, assim como nós vamos ver um pouco em nosso texto. Pensadas e criadas pelo Criador. Vocês sabem, vocês já pararam para analisar isso? Para saber o que é ser criada com um dom tão especial? Quem nasce mulher, nasce já com uma estrutura para ser mãe. É claro que existe a idade ideal para até o seu corpo ter crescido, se formado e ele estar pronto para gerar. Mas a estrutura, isto já vem desde a criação. Lamentável é ver o ser humano querendo passar por cima do próprio Criador. É lamentável isso. Deus os criou, homem e mulher, afirma a Escritura. Fora disso, não passa de capricho humano, não passa de ideias modernas, que inclusive com essas ideias tenta-se tirar o Criador da jogada. Falar um pouco de uma grande mulher e mãe, para contextualizar um pouquinho melhor isto. Ana. Ela era casada com Elcano, que tinha ainda outra mulher chamada Penina. Ana não conseguia gerar filhos. Penina, sim. E por esse motivo, Ana era humilhada por Penina e pela sociedade. Por isso que eu falei antes, mulheres que não conseguem gerar, não se sintam inferiores, isso é uma ideia humana, isso não é de Deus. Isso não é humano. A humilhação, o ato de se sentir melhor do que as outras, isso é humano. Isso não provém de Deus. Certo dia, Ana, então, resolveu ir ao templo. E diz o texto de 1 Samuel, versículo 11, e do 24 a 28, diz o seguinte: E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E do versículo 24 em diante, havendo-o desmamado, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino, ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por esse menino orava eu,
e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Em nenhum momento Deus pediu que Ana fizesse um voto, mas Ana decidiu isso. Ana tomou por decisão, por ser uma mulher consagrada a Deus, Ana tomou essa decisão de consagrar o menino ao Senhor. E ela disse: ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Vou dar o menino, para que ele seja um servo no templo do Senhor. Deus então atende o pedido de Ana. Ela também cumpriu o seu voto. Ela cumpriu o seu voto e o combinado com Deus. Aparentemente podemos pensar que foi simples para Ana. Não, isso foi fácil. Gerou o filho quando tinha 3 anos, levou o menino ao templo e deixou lá. E podemos pensar, tudo fácil, moleza, tranquilo, não precisou mais se preocupar com o menino. No entanto, esquecemos que como ser humano não foi fácil. Cumprir o seu voto não foi fácil, porque ela teve que se afastar do seu filho que tanto pediu. Ela ficou com o coração apertado de saudade. Chorar depois de sentir na pele o que era ficar sem o menino, em alguns momentos da vida, ou por muitos momentos da vida. Mas ela continuou levando para o menino a roupa que ele precisava, o calçado que necessitava, com certeza levava um bolinho de vez em quando, levava um alimento especial para que o menino fosse também tratado e soubesse e conhecesse a sua mãe. Lutou contra a natureza humana, perguntando: será que vale a pena? Será que vale a pena tudo isso? Irmãos, eu quero que nós pensemos um pouquinho na palavra consagrar. E depois vamos aplicar essa palavra um pouquinho na nossa vida. E cada um analise o seu coração e a sua vida com Deus. Consagrar, segundo o dicionário, é um ato por meio do qual se dedica uma pessoa ou uma coisa ao serviço de Deus. Você entrega isso ao serviço de Deus. Dedicar-se ao serviço de Deus. Ana, antes de consagrar o seu filho ao Senhor, vamos pensar, ela teve que se consagrar ao Senhor. Ela teve que entregar a sua vida ao Senhor, para depois todas as outras coisas fazer sentido. Vamos pensar na palavra consagrar ao Senhor. Pense em você. Você já se consagrou ao Senhor? O que é isso? O que significa isso? Pensamos, não, eu vou ao culto. Mas vir ao culto não é, só isso não é se consagrar ao Senhor. Se consagrar ao Senhor é muito mais do que isso. Quando Josué, nós temos um exemplo bíblico fantástico, Josué diante da multidão, ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vejam que ele não disse: a minha casa servirá ao Senhor, mas ele se colocou em primeiro lugar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Somos consagrados ao Senhor. Somos dedicados ao Senhor. Nossa vida é de Deus. Nosso tempo é de Deus. E você já se consagrou ao Senhor? Pensem com carinho nisso. E consagrar-se ao Senhor é tirar tempo para ler e meditar na palavra. Não só ler por praxe, por costume, mas meditar. Tomar todas as decisões da vida de acordo com a palavra. E se achamos que é fácil, quantas vezes você já lutou contra a palavra? Porque tem dificuldade de aceitar a palavra. Mas consagrado ao Senhor significa eu vou dizer amém para essa palavra. É colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E então eu pergunto a vocês, é fácil? É assumir um compromisso de vida com Deus. Eu tenho um compromisso de vida com o meu Deus. Isso vai muito além do que um simples participar de culto. Vamos adiante? Pensar em outra situação? Você já consagrou o seu casamento ao Senhor? E como é que se consagra o casamento ao Senhor? O pedir a bênção é o passo inicial. Mas consagrar o casamento ao Senhor, no dia a dia, na sua vida, não permitir que ninguém entre dentro do seu relacionamento, que não tenha uma terceira pessoa, significa amar a sua esposa acima de tudo, como diz o texto de Efésios. É deixar o marido ser o cabeça da casa. É suportar os momentos complicados. Ou os casais aqui não têm momento complicado? Tá tudo beleza? É um mar de rosa? É deixar o eu totalmente de lado e passar a pensar no nós. Você já consagrou o seu casamento ao Senhor? E é lutar contra o diabo. É lutar contra o diabo. Você já consagrou os seus filhos ao Senhor? O batismo é o começo. É o primeiro passo. Mas é muito mais do que isso. É dedicar tempo para conversar, mesmo que esteja cansado. É dedicar tempo para contar uma história, falar da Bíblia, orar, mesmo que esteja cansado. E quando, por algum motivo, esse filho deixar de te ouvir, quando esse filho, de repente, te abandonar ou deixar você sozinho participando das atividades e do louvor ao Senhor, e muitas vezes deixar de crer no Senhor, significa você continuar a sua luta na oração pelo seu filho. Você já consagrou o seu corpo ao Senhor? Você cuida do seu corpo como se estivesse cuidando para Deus? Pensem. Isso é consagrar-se ao Senhor.
Isso envolve uma luta contra você mesmo. Em Romanos 6 ele nos dá uma ideia dizendo assim: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, pergunta o apóstolo, o que vocês escolheram? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertado do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Você já consagrou o seu corpo para Deus? Para ele ser, de fato, templo do Espírito Santo? Morada do Espírito? Você já consagrou a sua mente e o seu pensamento ao Senhor? E o que significa isso? Significa que eu vou cuidar que a minha mente não fique se detendo, como diz o Salmo no capítulo que lemos hoje, no caminho dos escarnecedores. Eu vou cuidar para que a minha mente não ande pelo caminho e pelos conselhos dos ímpios. E em Filipenses ele dá uma dica para cuidar da sua mente e dos seus pensamentos, para que acalmemos o coração. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensem nas coisas de Deus, nas coisas boas, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Você já consagrou a sua alma para Deus? Você já entregou ela de fato para Deus? O salmista fez isso e ele disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Desculpa, essas são as palavras de Maria, quando o anjo apareceu para ela. A minha alma engrandece ao Senhor. Não somente o corpo, mas eu quero que a minha alma seja dedicada e consagrada a esse Deus. Vamos pensar em algo mais palpável? Você já consagrou o seu celular para o Senhor? E o que significa consagrar um celular para o Senhor? Deus abençoou para que você comprasse um celular, não quero nem saber o valor que você pagou nele. Não quero nem saber quantos meses você trabalhou para pagar ele. Mas independentemente do valor, você já o entregou para o Senhor? E o que é isso? Que eu vou usar isso, essa ferramenta, não para estragar os meus pensamentos com pornografia, não para estragar o meu casamento com pornografia, não para estragar a minha relação com os meus filhos através de pornografia, ou através de perder o tempo jogando no celular e esquecendo a sua família e dos seus compromissos. Já consagrou isso a Deus? Para que o celular seja uma bênção e não uma maldição na sua vida? Você já consagrou o seu carro a Deus? Significa que eu vou usar o meu carro não para as coisas que vão estragar a imagem do nosso Deus, mas vou usar o meu carro
para a honra e glória do Senhor, dar uma carona para quem necessita, socorrer alguém que está precisando, ir ao encontro para auxiliar alguém. Já consagrou o seu salário ao Senhor? Significa que quando eu receber o meu pagamento, eu vou destinar a primeira parte ao Deus, e o restante dele não é que eu vou consagrar ele para o diabo. Não, eu vou continuar usando o restante do dinheiro para cuidar da minha família, cuidar de um necessitado, pagar as minhas dívidas, porque pagar dívida é atitude de um cristão, porque isso é um bom testemunho de fé. Então, pessoal, assim nós poderíamos citar muitas coisas. Esse templo, claro que ele é humano e um dia ele vai cair. Ele vai ser derrubado. Mas o que tem aqui dentro, e tudo que tem aqui, é consagrado ao Senhor. Então nós vamos usar as coisas daqui somente para a honra e glória de Deus. E quando houver alguma atitude aqui dentro que desagrade e que abomine ao Senhor, nós não o permitiremos. Isso é usar o templo para o Senhor. É claro que quando a gente analisa as situações individualmente, nós vamos chegar à conclusão que pecamos, que falhamos, erramos. Mas que bom que nós temos um Deus no céu, que Ele nos acolhe, Ele nos perdoa, Ele nos fortalece, porque o Filho dele foi consagrado, o Filho dele foi dedicado, o Filho dele consagrou ao Senhor o seu corpo, a sua mente, a sua alma. Tanto é que quando ele foi morrer, ele disse: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Por causa da dedicação, da consagração de Jesus, nós recebemos perdão, vida e salvação. E quando nós somos perdoados, como fomos hoje no nosso culto, então esse perdão de Deus, ele restabelece o nosso coração, a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, e ele nos dá uma nova oportunidade de recomeçar e de consagrar ao Senhor tudo que nós somos e tudo que nós temos, para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso, para a vida eterna.